Estou por pouco tempo nesta vida. Logo estarei de partida lá para o reino de luz. Eu tenho muita pressa, pois o que mais me interessa é encontrar com Jesus. Se hoje ainda vivo, é só por um objetivo, a vida do Espírito. Estou sempre vigiando para ver Jesus voltando nas nuvens no infinito. Quero estar preparado para ser transformado num corpo santo e celeste, para a minha ascensão e receber a salvação do meu amado Mestre. Eu acabei sentindo emoção também, né? Eu comecei com a poesia, eu estava cursando segundo ano primário ainda, entendeu? No segundo ano primário, o meu professor, que era o professor Higino, tem saudade do seu Higino. Então, o seu Higino passou para nós alunos um poema no quadro, sabe? Um poema de Tomás Antônio Gonzaga. E o título é Meu Sonoro Passarinho. Poema muito bonito, sabe? Começou lá. Ele apresentou esse poema para nós e eu fiquei entusiasmado com aquele poema, né? Aí então eu comecei a escrever da minha maneira alguns poemas, né? E, e depois a gente foi aperfeiçoando, né? E nessa decorrência toda aconteceu um caso bastante interessante. Eu comecei a escrever poemas e escrevi dois poemas humorísticos, sabe? Dois poemas humorísticos e eu falava dentro de casa. E não tinha vergonha de falar para os demais, né? Só falava dentro de casa. Aí um dia eu estava falando, deitado na minha cama, de costas lá, falando aquele poema, né? Dois poemas que era humorístico. E chegou uma senhora em casa. É uma senhora bem simples, sabe? Nem ler ela sabia. Bem simples mesmo. Ela chegou em casa, quando eu ouvi a voz dela com a minha mãe, eu parei de fazer aquela declamação, né? Aí ela falou para minha mãe, Dona Teresa, fala pro João falar aquele que ele estava falando, que eu fiquei, que eu quero ouvir, eu gostei, eu quero ouvir. A minha mãe, ainda lembro que a minha mãe falou assim para ela, assim, falou assim para mim, falou assim, é, é, é as tonteiras do João, sabe? Tonteira do João, minha mãe falou. Aí a minha mãe falou, ó, a fulana aqui tá querendo ouvir aquilo que você estava falando aí, pra você falar para ela ouvir. Eu falei, eu tenho vergonha, né? Eu era acanhado, né? Vergonha, tem vergonha de falar para ela. Ela insistiu, né? Que queria ouvir. Aí eu falei um deles, que era dois poemas humorísticos que eu escrevi. Escrevi, memorizei, só que nem escrevi no papel. Aí eu declamei um para ela, a mulher faltou só rolar no chão de tanto rir de ouvir aquilo lá. Nhohnofre é um velho pançudo, tão feio, feio de fazer dó. Cabelo ripiado e pescoçudo, boca grande e um dente só. Nhohnofre é nascido na roça, nunca foi lá na cidade. Vive no mato, mora em paioça, é um caboclo sem vaidade. Lá eu fiquei entusiasmado de ouvir aquilo ali, né? Aí eu peguei e criei, como se diz, criei entusiasmo com aquilo lá e falei o outro para ela. Aí dobrou o negócio. Aí que foi que ela riu tanto, né? E isso foi umas 5 vezes que ela foi em casa, ela pedia para fazer a declamação para ela ouvir. Tem algumas coisas interessantes que surgiu durante a minha vida de poeta, né? Que como eu fui criado lá na roça, eu tenho origem caipira. Você pode ver que às vezes eu solto alguma coisa aqui que está fora do português, mas não é porque eu quero, é porque é a origem que a gente veio, né? Da origem caipira. Não se acanhe, venha logo para cá tomar um cafezinho com bolo de fubá. Venha ver de perto a beleza do regato. Venha aqui conhecer o caboclo João do Mato. É o poeta João do Mato que escreve verso de amor, exaltando a natureza e a beleza da flor.
Aqui tudo é bonito e o viver é muito bom. Venha logo conhecer as belezas do sertão. E o meu tio era violeiro. Cantava, dançava catira, cantava moda de viola, fazia moda de viola rimada, bonita. Eu acho que até isso faz parte da minha vida, né? Acho que eu tenho eu trouxe comigo alguma coisa do meu tio, porque eu gosto dos meus poemas tudo rimado, né? E o meu tio cantava com meu pai. Aí ele foi explicar para mim, explicou como é que é a rima, sabe? E a partir daí eu gostei daquele de fazer coisa rimado e comecei a fazer rimado, que até hoje meus trabalhos são todos com rimas, bem rimados, sabe? E outra, os meus versos têm uma certa métrica. Por que que tem? Porque eu faço cantando para mim mesmo, entendeu? Então eu pego um ritmo e eu canto os versos quando eu estou fazendo ele. Se não dá certo, eu dou uma acertada. Você pode ver que os meus poemas, você pode ler nos meus livros que os meus poemas é tudo enquadrado certinho, meus poemas, entendeu? São tudo escritos com inspiração, né? Não é simplesmente sentar numa escrivaninha e ir escrevendo poema, não é isso? Eu escrevo com inspiração. Parece que vem uma inspiração do alto e desce e traz o tema. E vai saindo os versos. Muitas vezes já sai até rimado tudo. Entendeu? Coisa interessante na minha vida. E daí eu fiz muita coisa, né? Escrevi muitos poemas sobre muitos temas. Só tema decente, né? Eu tenho isso comigo. Eu escrevo coisa decente que pode apresentar para todo tipo de pessoa sem ter censura nenhuma. Entendeu? O caipira é uma coisa que eu trago a origem, né? Então não tem como fugir disso aí. Mas fora disso, eu escrevo relatando assuntos sobre a natureza, bastante sobre a natureza, sobre as aves, sobre os animais, entendeu? Sobre a família, sobre Deus, sobre os amigos, entendeu? Muita coisa interessante se encontra nos meus poemas. E como eu escrevia poesias, eu tive interesse em fazer um curso de português, entendeu? Além do pouco que eu sabia, então eu quis estudar português. Aí eu consegui descobrir uma escola em São Paulo por correspondência. Eu pedi informações do curso de português, que eles falavam que era de graça, é gratuito. E eles mandaram, eu cheguei no correio, tinha que pagar uma taxa porque tinha que pagar o material. O material era pago, o curso era de graça. Aí eu fui e falei pro meu pai, o meu pai falou, agora eu não posso, porque não sei o que, não sei o que. Eu peguei e devolvi, né? Estava no correio, eu devolvi. E um dia conversando com ele sobre o assunto, falei para ele, contei para ele quanto era importante eu fazer esse curso. Ele falou, puxa vida, hein? Então vamos pedir de novo. Pede de novo que eu pago para você, porque eu não trabalhava ainda, né? Aí eu fiz esse curso de português de 1 ano, sabe? De 1 ano, me ajudou muito. E me ajuda muito até hoje. Um dia eu recebi um recado em casa que o inspetor das escolas municipais estava me chamando que ia falar comigo. Eu falei, não quero ser professor. Não quero ser professor, não. Não fui atender. Outro dia, ele mandou uma carta. Eu não atendi a carta dele. Falei, não, eu não quero ser professor. Esse fica mandando carta para mim. Quando foi um dia, ele apareceu em casa. Aí eu não tive como escapar, sabe? Ele me chamou, chegou lá, me chamaram lá dentro. Eu estava lá dentro da casa, da família chamou. E eu vim atender. Até eles falaram assim, tem um homem querendo falar com você. Falei, que homem? Eu não tenho negócio nenhum, como é que eu vou falar com um homem agora? Aí, falou, não, tá chamando, sei lá. Daí eu fui lá, era o senhor Alfredo Brito, que era inspetor das escolas, né? Chegou e me falou, senhor João, eu mandei recado pro senhor ir lá falar comigo, o senhor não foi. Mandei carta, o senhor não atendeu.
Agora eu vim pessoalmente. Nós estamos precisando de um professor aí. Já me disseram que o senhor tem capacidade e tal, né? Falei assim, ó, Alfredo, eu não queria trabalhar com isso, não. Eu não queria trabalhar com isso, não. Eu tinha interesse de ir embora para outra cidade, para cidade grande, para progredir na vida, né? Aí falou, ah, não, o senhor tem só 17 anos ainda. O senhor não tem o certificado militar, não adianta ir. Trabalhe um pouco para nós. Aí ele tanto insistiu que eu concordei, né? E trabalhei vários anos, rapaz. E nas reuniões que tinha, eu cheguei a ser elogiado pelo trabalho que eu fazia, sabe? Muito gratificante. A gente sente emoção até, entendeu? E trabalhei vários anos como professor, né? E tem os alunos que a gente encontra hoje ainda que engrandece aquilo que aprendeu comigo. Eu dei aula de diversos anos ali no Salto do Meio, onde tem uma escolinha bem simples, sabe? No Salto do Meio. E depois que parou ali, que não tinha aluno suficiente mais, aí a diretoria da escola me mudou lá para o Salto de Cima. Eu fui dar aula lá, eu dei aula 2 anos lá. E um dia eu saí de casa 6 horas da manhã para começar a aula 7 horas lá. Eu saí de casa e para o caminho fui tendo uma inspiração. E de cada distância eu dava uma paradinha e escrevia no papel. E fui indo. Quando eu cheguei na escola, tinha terminado o poema. Aí eu lembro ainda que eu li para os alunos ouvirem o meu poema. E esse poema está no meu livrinho infantil, chamado Poesias para a Criança Ler e Colorir. Na última página está esse poema, entendeu? Esse poema que é... eu não lembro, de cor eu não lembro o título não, porque eu tenho tantos poemas que não dá para lembrar não. Mas tá lá no livrinho. Já chegou a primavera para a natureza florir, a beleza que impera e faz a gente sorrir. Sorria, minha criança, és a flor da primavera, desabroche na esperança que o teu coração lhe dera. No início da minha carreira de poeta, eu encontrei muita dificuldade para publicar alguma coisa, entendeu? Muita dificuldade. Por quê? Porque naquela época não existia os meios de impressões que existem hoje, com facilidade, né? Então era a tipografia. Tipografia era um estilo de impressão que tinha que ser montado, os tipos, tudo manual. Ficava muito caro, eu não tinha condições. Mas daí, não lembro o ano certo, acho que foi em 1980, salvo erro. Em 1980 apareceu a primeira máquina de offset. Era aquela máquina que fazia a impressão como se fosse um Xerox, entendeu? E eu trabalhava na Fundição Brasileira. Lá onde eu publiquei o meu primeiro trabalho, que foi muito simples. Foi de acordo com esse tipo de impressão que apareceu, eu consegui fazer. Como é que eu fazia essas edições? Eu fazia datilografado numa folha A4, datilografado, e dobrava em 4, grampeava e cortava com a régua. O folheto ficava um livretinho de 8 páginas que, quando os funcionários saíam da empresa, eu dava de graça para eles, entendeu? Isso eu fazia tudo datilografado. E o título do trabalho, que chamava A Voz do Poeta, o título do trabalho eu fazia com aquela letra decalcável para ficar o tipo maior, para ficar bonito, né? Tinha um senhor que fazia serviço externo para a empresa, ele levava a folha preparado, a folha de A4, no frente e verso preparadinho, levava lá na gráfica onde tinha essa impressora, imprimia mil folhas para mim. Aí eu dobrava e encadernava tudo aquilo ali e dava de graça. Foi o meu primeiro trabalho, não um trabalho oficial.
foi um trabalho para divulgar os meus poemas para as pessoas, entendeu? E até hoje eu encontro pessoas que dizem que tem o meu livretinho guardado ainda lá, entendeu? Isso foi o meu primeiro trabalho, mas não oficial, né? E o meu primeiro trabalho oficial, o primeiro trabalho oficial foi o livro A Voz de um Poeta, com capa amarela, tem a minha mão escrevendo, a imagem, né? Coisa bonita. Então por isso que tem que haver dedicação. O que eu falo aos poetas que me ouvirem, eu falo que tem que haver dedicação. Se você não dedicar, não vai sair bom. Entendeu? Não vai sair de acordo. Então em tudo tem que ter dedicação. Quis tocar viola, mas não dediquei e não aprendi. Dediquei a poesia e hoje, até hoje sai poesia aí. De cada poesia interessante, que até eu mesmo fico admirado, né? Mas como que saiu uma poesia dessa aqui, eu escrevendo? Mas saiu. Dedique firme que você vai vencer. Entendeu? Dedique firme. Sem dedicação, você não faz nada. O agricultor, se ele não dedicar a cuidar da planta que ele faz, ela não vai produzir. Então tem que ser dedicação em tudo que a gente faz, entendeu? Eu acredito que aqueles que escrevem, eles têm que... aqueles que escrevem poesia e que estão começando, ou já escrevem já, o que eles têm que ter consigo mesmo para ter sucesso naquilo que eles estão fazendo? Ter muita fé e confiança em Deus. Essa é a minha mensagem. Ter muita fé e confiança em Deus. Entendeu? E ainda, digo mais ainda, uma mensagem muito importante. Tem que manter a paz. Aquele que mantém a paz, né? E a humildade e a misericórdia vai ter sucesso. Ser poeta é ter nas mãos pena de prata e na mente fértil a divina inspiração. É ter na alma o colorido da densa mata e escrever versos de esperança no coração.